E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com você? Seja bem-vindo à aula de disciplina de Criminologia EAD. E hoje nós vamos continuar com um assunto que havíamos falado semana passada, né? Semana passada, só para relembrar, nós iniciamos analisando quais são os objetos da criminologia, né? Você lembra? Quais são os objetos da criminologia? Crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Tá? Então, esses são os chamados significantes, que ao longo do tempo vão alterando o seu significado. Né? Então, conforme a gente vai passando pelas chamadas escolas criminológicas, e hoje especificamente nós vamos ver a chamada escola clássica, vocês vão ver que os autores dessa escola eles tinham uma visão do que era o crime, do que era o criminoso, né? Do que era a vítima e do que era o controle social. Apesar de que, nesse início da chamada criminologia, não se tinha ainda uma ideia muito bem certa o conceito de vítima e de controle social. Isso foi desenvolvido posteriormente, até com a entrada lá na década de 50 e 60 do estudo da vitimologia. Tá? Mas de início, né, a gente vai ver hoje, né, na aula de hoje, a chamada escola clássica. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. E é importante, né, se você já foi aluno meu, principalmente de direito penal, né, direito penal contemporâneo, você vai ver que aqui, né, neste resgate histórico que eu vou fazer, a criminologia e o direito penal, eles se encontram. Né? Eles estão em uma certa ligação, tá? O que posteriormente, na próxima escola, isso já vai ser separado. Tá? Mas nesse momento, né, a gente está falando aí mais ou menos do século XVIII, tá? Os autores aí da chamada escola clássica são do século XVIII. Nesse momento, a criminologia e o direito penal, eles estão interligados. Tá? Bom, eu costumo, quando a aula é presencial, eu costumo passar, né, o começo do livro do Foucault. É o começo da obra do Foucault, que é o chamado, o chamado livro Vigiar e Punir. No Vigiar e Punir, logo no início do livro, acontece, Foucault descreve um processo francês do século XVIII, ele descreve o chamado parricídio do Damiens. O Damiens, ele era um sujeito da plebe, digamos assim, que praticou um parricídio. Para você que não sabe o que é parricídio, parricídio, né, a origem da palavra paz vem de pai, tá? Pai. Então, o Denis, ele atentou contra o pai, só que o pai não era o pai dele, o pai do Damiens. O pai era o rei. A figura do rei era a figura de um pai, o pai da nação. O Damiens, ele atentou contra a vida do rei. E atentar contra a vida do rei é o pior crime possível a ser praticado, né? Com exceção de matar o rei, certo? Mas atentar contra essa vida era considerado um dos piores crimes e, por consequência, né, nessa época, né, e a gente está falando aqui de uma estrutura medieval, a gente está falando sobre uma estrutura medieval de punição, nessa época as penas capitais elas eram aplicadas e para o Damiens foi aplicada uma das piores penas capitais possíveis. Tá? E se você lê o início do Vigiar e Punir, você verifica
toda uma descrição de como essa pena foi aplicada no corpo do Damiães. Tá? Então, ele é amarrado em cavalos, os seus membros são amputados, né? Eles cortam, eles jogam óleo fervente, né? Depois eles queimam o corpo. Tudo que visivelmente é uma coisa horrível só de imaginar, né? É aplicado ao Damiães por ter atentado contra a vida do rei. Tá? Bom, sobre a escola clássica, eu já adianto para vocês o seguinte, tá? Eu vou falar, né, sobre essa transição da estrutura medieval para um período novo chamado modernidade. Tá? Então, a forma de punição da Idade Média, que o Foucault vai trazer, são essas, né? São as penas capitais dos estados europeus, estados que estavam se consolidando enquanto estados-nação. A estrutura política, né, desses estados formada por rígidos estamentos, né, um rei, a igreja, né, o exército, e por fim uma plebe, uma pobreza, isso começa a se modificar na passagem da Idade Média para a modernidade. E, consequentemente, a forma de punir da Idade Média ela vai se modificar na modernidade. E o Foucault analisa essa transição da Idade Média para a modernidade. Tá? E ele começa analisando através aí do parricídio do Damiães, tá? Que em pouco tempo depois, né, em tese, né, o rei, o Estado, essa figura, aplicar essa pena ao Damiães, pouco tempo depois isso se altera. Né? Isso vai se alterando e começam a surgir aí outras formas de punição, principalmente a prisão. A prisão é a forma de punição que se consolida na modernidade. Então, veja, aqui já tem uma ideia bem interessante para você fixar. Né? Qual é a ideia? A ideia é que a prisão, né, não é algo natural. Ela não é algo que sempre existiu. Sempre existiu prisão, né? Eu nunca vi aí outra forma de punição. Não. A gente, ao longo da história, teve várias formas de punição. Tá? Na Idade Média, que explorou, e aí eu falo isso da forma mais aterrorizante possível, se explorou todas as formas de causar dor e sofrimento ao ser humano, principalmente ao corpo do ser humano, né? Cortar membros, matar afogado, queimado, tudo que dava para explorar em termos de sofrimento humano, a Idade Média fez. A modernidade é uma outra forma de punição, né, que é a chamada prisão. Ela se consolida na modernidade. Isso é uma ideia importante para vocês já terem fixados aí. Tá? Bom, como eu falei, na estrutura medieval, e aí quando eu falo estrutura medieval, eu quero que vocês lembrem também uma palavra chamada antigo regime. Chamado, né, se eu fosse um francês, eu diria um ancien regime. O antigo regime era formado por essa estrutura rígida, sólida. Né? Nós tínhamos aí, né, o feudalismo, chamado feudalismo, e quando não, nós tínhamos também monarquias, estados. Na Idade Média, ainda não estavam formados os estados-nação como a gente conhece, a região da Alemanha, a região da França, isso não estava consolidado ainda enquanto um reinado, né, enquanto algo delimitado. Existiam vários feudos, né, vários territórios que eram dominados por alguns senhores, pela chamada nobreza. Tá? E era algo muito rígido. Um servo, um plebeu, jamais conseguiria se tornar um nobre. Né? Falo isso, assim, pelo que a história nos mostra. Né? Era impossível, porque você
tinha que ter um nome, você carregava um nome de família. Olha como ainda essas coisas assim às vezes existem atualidade, mas você carregava um nome de família que colocava você numa posição de nobreza. Tá? E a nobreza, né, era aquela classe que detinha terras e o exército. Então tinha poder político, dominava, né, um certo território. Então na Idade Média isso era tudo descentralizado, né, era espalhado pelos territórios aí. E a gente está falando do contexto europeu, né? Nós estamos falando aí sobre Europa, tá? Inclusive, esta aula, né, vai ser baseada nesse território específico. Bom, o rei era a figura central, né, de alguns territórios maiores, mais importantes, e que tinha, em termos de análise cronológica, ele tinha o poder de vida e morte sobre a população. Para você que fez a leitura, né, do início da questão criminal, do livro do Eugênio Raul Zaffaroni, Questão Criminal, você percebe isso, que o poder punitivo ele está concentrado na figura do monarca. Ele tinha o poder de vida e morte sobre a população. Tá? E isso, né, ia, né, de alguma forma, se descentralizando com a questão da igreja, da nobreza, e eram esses, né, os poderosos, aqueles, né, que estavam concentrando o maior poder na Idade Média. Tá? Na Idade Média. Bom, aqui, né, eu coloquei um conceito clássico do Max Weber, que é o Estado é o principal detentor do monopólio da violência física. O Max Weber, filósofo, sociólogo, né, filósofo do século XIX, que vai dizer que o Estado é o grande detentor do monopólio da violência física. Então, o monarca ele concentrava o chamado jus puniendi, a forma de punir. Tá? Tá? Eu trouxe nos slides, né, algumas imagens também, essa aqui principalmente, né, é uma gravura do chamado Francisco de Goya, pintor dessa época, né, do século XIX, né, da virada aí do século XVIII para o século XIX, o Goya ele retrata como é que eram essas penas capitais. Nessa aula em específico sobre a escola clássica, se você tem interesse, né, e gosta de filmes, eu sempre aconselho o filme As Sombras de Goya. Inclusive, no material, né, do nosso plano de curso, eu deixei, se você procurar no YouTube, Cine Criminologia, está no meu canal, Cine Criminologia, tem um episódio que a gente fala sobre a escola clássica e relacionando ela com As Sombras de Goya, com o filme As Sombras de Goya. Tá? Então, aqui, né, eu só trouxe as imagens para demonstrar como eram as penas capitais, as penas corporais da Idade Média. Aqui a gente tem a chamada Scold Bridle, né, máscara da vergonha, que era aplicada principalmente, né, em mulheres. Tá? E aí, para você ver, né, como a ideia de crime ela é uma ideia criada, né? O crime é algo criado, o crime é uma conduta humana, né, valorada e criminalizada a partir de uma escolha política. Tá? A ideia que se quebra do crime, né, que a gente vai ver ao longo das escolas criminológicas, é de que o crime não é algo natural. Tá? Inclusive, na escola clássica, diferentemente da escola positivista ou etiológica, que é a próxima escola, na escola clássica, o crime é um ente jurídico. É um ente jurídico, na ideia do Francesco Carrara. O crime é um ente jurídico. Isso é importante. Tá? Então, aqui, né, nessas máscaras da vergonha que eram aplicadas às mulheres,
a conduta delas para receber esse tipo de punição era de que, né, elas falariam demais, né, fofocavam, né, envergonhavam seus maridos. Né? Bom, nem preciso falar, né, como era essa estrutura medieval no tratamento das mulheres, né, a relação entre homem e mulher. Né? Era permeada por um domínio, né, por exercer um poder exclusivamente sobre a mulher. Né? O homem tinha aí total controle sobre a mulher, inclusive para aplicar esse tipo de punição em alguns lugares da Europa. Tá? Então, essas máscaras também eram aplicadas, por exemplo, aos crimes contra a honra, né? O que seria hoje em dia, entre aspas, não, óbvio que eu não vou dizer que era a mesma coisa, porque daí eu estaria sendo anacrônico, né, ao colocar a figura da tipificação dos crimes contra a honra hoje, naquela época, né, eram bem diferentes, mas poderia ir ser algo semelhante à injúria, difamação e calúnia. Tá? Então eram aplicadas essas máscaras. Naquela época, bom, muitas vezes, em alguns lugares, se você fosse alguém da plebe, né, e injuriasse ou caluniasse um senhor, alguém da nobreza, provavelmente a pena não seria essa máscara, a pena seria a morte. Tá? Então, the Skull Dryers, né, olha ali. Nos tempos medievais, a máscara da vergonha aí, ela foi usada em partes da Inglaterra e da Escócia como um instrumento de punição para mulheres, né, que incomodavam demais, traziam um certo incômodo para a família e para a vizinhança. Ela era uma espécie de metal que ficava próximo, que ficava preso à cabeça, né, e que ficava, isso também, né, é interessante, ficava tampando a boca da pessoa que usasse, tá? E tornava impossível a fala, né? Então ficava preso aqui e a pessoa não conseguia falar, tá? Isso eram os tipos de punição aplicadas, né, na Idade Média. Aqui eu trouxe uma cena, né, das Sombras de Gória. Esse aqui é o irmão Lorenzo, se eu não me engano, e aqui ele está sendo punido, né? Eu acho interessante verificar aí nessa foto a simbologia, né, de como eram trazidos esse chapéu, os crimes, eu acho que ficavam nas costas dele. Então existia toda uma simbologia da punição nesse período. Tá? Muito interessante para quem gosta, né, de estudar criminologia nesses períodos medievais. Nós tínhamos também na estrutura medieval, né, eu estou falando de medievo aqui, nós tínhamos na estrutura medieval o Santo Ofício, a Santa Inquisição, né, que era o ente, né, a instituição que perseguia os chamados hereges, né, aqueles que iam contra Deus e a Igreja. Tá? Isso é bem peculiar desses tempos também, porque, veja, o crime, tá? Na Idade Média, o crime na Idade Média, ele estava ligado ao pecado. Então, cometer um crime, né, você, além de condenar o seu corpo físico, você condenava a sua alma. Tá? O crime, ele estava relacionado ao pecado. E, bom, eu nem preciso dizer, né, em termos de processo penal, como o Santo Ofício, a Santa Inquisição, se utilizava, né, desse processo inquisitório. Tá? Acusação e julgador, né, estavam na mesma figura, que era o Santo Ofício. Praticamente não existia defesa, né? Quem viu as Sombras de Gória sabe, né? E quem se interessa por estudar um pouco do medievo sabe que não importava o quanto você negasse que você teria cometido aquilo, né? Se você está negando, é porque o diabo, né, o mal, ele faz com que você tenha forças para negar, para resistir. Tá? E se você confessasse, aí você estaria, né, colocando a sua culpa a ponto de, né, já receber a punição imediata, essa punição corporal. Tá?
Bom, trouxe aqui outras formas de punição, né? A própria crucificação era uma pena aplicada, né, nesses tempos também, em tempos primórdios aí da história da humanidade. A decapitação, né, que foi utilizada, e principalmente essa aqui, a decapitação, ela foi utilizada inclusive depois, durante a modernidade. Tá? Mas é interessante que a decapitação é algo muito mais. Ela era aplicada principalmente em políticos. Né? Se você tem um filme, Danton, o filme se chama Danton, Processo da Revolução, acho que é esse o nome do filme. Ele está no YouTube, eu já passei esse filme também em aula, né, conversando com os estudantes. E é interessante porque a decapitação é uma forma de punição, né, capital, rápida. Né? Você cai ali a lâmina e você morre instantaneamente. Né? Com raras exceções, não. E isso já é uma tecnologia de punir mais rápida e eficaz. Né? Ela foi aplicada para inimigos políticos, adversários políticos, né, indesejáveis, mas já é algo muito mais, uma tecnologia mais eficaz, porque não existe todo o andamento do suplício como aconteceu, por exemplo, no Damiens, né, de chamar cavalo, de cavalo, de chamar pessoas guardas para controlar ali a população. Bem que aqui também, né, isso é interessante, sempre nesses suplícios é necessário deslocar uma grande quantidade de oficiais, né, do pessoal do exército para poder controlar a população. E isso é uma característica da Idade Média. Vocês vão ver que isso vai mudando na modernidade. Uma das grandes ideias também e aqui nessa aula eu vou falar de várias ideias para vocês, né, várias. Mas uma das coisas que é importante vocês também lembrarem é que na Idade Média a punição, o suplício, e o Foucault coloca muito bem isso, é algo dispendioso, é algo que gasta muito, é algo exagerado, né? Não é uma punição mais eficaz, uma punição utilitária, né? Que é o termo aí central de um outro autor que a gente também vai falar sobre na aula de hoje, que é o Jeremy Bentham. Tá? Jeremy Bentham. Jeremy, né, se fosse escrever, Jeremy Bentham, é B-E-N-T-H-A-M, acho que é isso, Bentham. Tá? Bom, então, a gente está falando de medievo, transição do medievo para a modernidade. Uma das coisas importantes aqui, né, a estrutura aí geográfica, né, a estrutura geográfica, ela também começa a se mudar, né, do medievo para a modernidade. Ela começa a mudar no sentido de que a população começa a se concentrar nas grandes cidades. Tá? Nesse período, a população fica concentrada nas grandes cidades e aí começam a surgir os crimes contra o patrimônio, né? Principalmente nas zonas portuárias. Tá? As cidades, né? Londres, Paris, as capitais, né? Que começaram a concentrar um grande contingente populacional. E aí, a ideia, né, de como punir essas pessoas começam a mudar. Justamente também porque, veja, olha como a delimitação geográfica afeta, né, a ideia de crime. Os crimes começam, né, os crimes que antes eram mais ligados, né, a crimes, por exemplo, contra a vida ou contra a honra, agora, com esse grande contingente populacional se deslocando para as cidades e um nível de miséria muito grande, começam a surgir crimes contra o patrimônio, crimes da miséria, né? Crimes para a sobrevivência dessas pessoas nesses espaços de grande continente populacional e pouca terra, pouco lugar para cultivar, pouco lugar para sobreviver mesmo. Então aqui, por exemplo, né, eu trouxe esse gráfico mostrando como a população de Londres foi crescendo ao longo aí dos anos.
Aqui também, né, eu trouxe as imagens aqui. Então, a grande questão aqui que a gente vai ver dessa transição do medievo para a modernidade começaram a surgir institutos, tá? Institutos que modificavam a estrutura política e econômica desses territórios, tá? Por exemplo, em termos jurídicos, a gente vai ver surgir o Tribunal do Júri, onde eram aí quem decidia, né, determinadas condutas eram jurados, tá? Então, aqui eu trouxe essa imagem justamente para ilustrar isso, né? E é interessante verificar nessa imagem também a população participando, né, assistindo a esses julgamentos, tá? E aí, tem um autor que está no plano de vocês, que é muito importante, tem uma obra muito fundamental para entender a criminologia, que é o Gabriel Inácio Anitua. Gabriel Inácio Anitua. Ele tem uma obra chamada História dos Pensamentos Criminológicos. E o Anitua, ele vai colocar duas palavras que são definidoras da modernidade. Se você for lembrar, né, gravar algo para que consiga trazer vários institutos e várias formas jurídicas de como a modernidade se configurou, essas duas palavras são moderação e limites. Moderação e limites. Moderação e limites ao quê? A tudo que estava ligado ao antigo regime. O que era o antigo regime? O antigo regime era o medievo. Era aquela estrutura política formada aí por um rei que detinha o poder de vida e morte sobre a população, por penas capitais, né? Pela atuação do Santo Ofício de forma inquisitória, tá? Tudo isso, na modernidade, vai passar por uma moderação e a imposição de certos limites. É nesse momento, meu querido e minha querida, que vai surgir a figura central do que é o direito penal. O direito penal, né, como eu falei, nessa escola clássica, que vai estar ligada à modernidade, ele surge, né, através dessa moderação em limites. O direito penal, no seu nascedouro, ele está ligado a essas duas ideias. Moderação em limites ao antigo regime, ao poder do rei. Tá? A arbitrariedade, discricionariedade do antigo regime. O rei fazia o que ele bem quisesse. Né? Se alguém olhasse torto para ele e ele não gostasse daquela pessoa, ele mandava matar e era lei. Entendeu? O rei, em determinados lugares, né, ele era a figura religiosa, ele era o representante de Deus na Terra, para vocês terem uma ideia. Imagine, né, o acúmulo, o quanto ele conseguia, né, exercer de poder em relação ao restante da população, tá? Então, moderação em limites. Bom, eu falei do suplício do Damiens. O suplício do Damiens, né, como ele foi acusado de parricídio, ele ilustra, né, como funcionavam as penas capitais. Na modernidade, isso começa a se alterar, por vários motivos, como eu falei para vocês, por exemplo, a questão da população, né, a mudança aí da forma dos crimes que aconteciam, mas também a mudança de ideias. Tá? Então, imagine você, toda vez que um sujeito cometesse um crime, imagine vocês, toda vez o Estado, né, ou a figura central de poder aí, aplicar o ritual que foi aplicado ao Damiens. Isso é muito gastoso, é muito pouco utilitário, você entende? O Estado, né, convocando, por exemplo, os oficiais do Exército para controlar a população, chamando um executor, chamando um capelão,
né, chamando toda uma série de figuras, colocando cavalos, queimando o corpo, tudo aquilo ali levava muito tempo. Né? Vocês imaginam aplicar isso a um monte de gente durante o dia. Né? Não era possível, isso era muito gastoso. Isso foi uma coisa que se modificou com a modernidade. Outra coisa, né, e isso o próprio Foucault coloca, muitas vezes a população se revoltava pela execução de algum sujeito que foi acusado, às vezes injustamente, por essa figura do crime nessa época. Né? Então, muitas vezes o sujeito, sei lá, roubava uma maçã, né, furtava uma maçã, pegava algo muito insignificante e era aplicada a pena de morte a esse sujeito. Então, muitas vezes, a população se revoltava contra essas execuções. Tá? Além de tudo, né, e pelo próprio suplício do Damiens, é verificado isso também, né, às vezes era ineficaz, né, às vezes eles não conseguiam matar o sujeito da forma que eles queriam, às vezes os cavalos não desmembravam os braços, às vezes era um suplício falho. Tá? Então era algo que precisava ser modificado. E aí entra aqui as ideias da modernidade. Né? Então aqui moderação e limites. E uma das ideias, né, colocadas aí pelo próprio Jeremy Bentham, né, e o Foucault traz, é a de que o castigo fira mais a alma do sujeito do que o corpo. Então, vamos deixar de lado as penas corporais, né, e vamos agora focar na alma desse indivíduo. Tá? Importante. A chamada burguesia, ela vai se consolidar como uma classe, né, que tem poder político e econômico na modernidade. Tá? Tanto que essas ideias, né, que a gente vai ver ao longo dessa aula, essas ideias de liberalismo clássico, utilitarismo, né, os princípios que nós vamos ver, o princípio da legalidade, o princípio do juiz natural, e etc. Essas ideias, elas surgem com a classe chamada burguesa. Tá? Então, o iluminismo, o humanismo, né, são ideias que provêm dessa nova classe. E aí, claro, lembrando das aulas de história, né, são esses comerciantes, esses bancários, esses sujeitos que começam a ter poder nesse período, que vão colocá-los na estrutura política dos estados. Tá? Então, substituição da vingança do rei, né, dessa figura que vai conter aí todo o poder político e punitivo, para a chamada economia dos castigos, né? Essa chamada, os chamados aí saberes da burguesia. Tá? E aí a principal forma de punição que a burguesia começa a fazer a defesa, e começa a colocar como central das suas ideias, é a prisão. Né? A forma de punição, prisão. Bom, as revoluções burguesas, né, que a gente tem aí, a Revolução Francesa, Inglesa, né, vão contestar esse poder absoluto do rei, contestar o antigo regime. Né? Isso aqui também é algo que vocês veem, né, nas aulas de história, só lembrando vocês. Aqui, né, como eu falei para vocês, começam a surgir muitas ideias, né, a partir aí do iluminismo, do movimento, né, desse movimento das luzes, que é um movimento também que está ligado a essa classe burguesa. A gente tem o humanismo, né, colocar o homem como centro do universo, né, e não, e aqui perceba, né, começa a se alterar, né, a ideia lá do crime ligado ao pecado, ideia eminentemente da idade medieval, para uma ideia de que o crime é um ente jurídico, né? O indivíduo, ele decide através do seu livre-arbítrio, pega isso, ideia importante, tá? Ideia importante. O indivíduo, através do seu livre-arbítrio, da sua escolha, ele decide cometer o crime, tá?
Isso é uma das ideias centrais, né, da escola clássica, o livre-arbítrio. Tá? Uma outra ideia, né, importante também aqui é a ideia do contrato, né, do contratualismo, né, que os indivíduos são iguais, né, e por isso decidem, né, criar leis, criar um governo para que possam aí, né, controlar e limitar o poder, né, de outros indivíduos que ameacem, né, o seu bom convívio, que ameacem a sociedade. Tá? Essas ideias, né, também estão ligadas ao culto à razão. A razão é o centro de tudo. Né? Ideia aí, eminentemente, do racionalismo de um sujeito chamado René Descartes. Tá? Então, tudo aquilo, né, estava lá no medievo, né, o fantasioso, o mitológico, a crendice, né, o fanatismo, tudo isso ligado ao medievo, né, um certo mistério, uma certa aura, tudo isso vai ser substituído por uma ideia da razão, né, da ciência como central para explicar todos os fenômenos que aconteciam. Tá? Não mais o saber religioso ligado ao crime e ao criminoso. Não mais, né? Agora, não mais o pecado. Agora o indivíduo, né, o crime é um ente jurídico. Tá? E o indivíduo possui o livre-arbítrio para cometer o crime. Beleza? Isso é a característica do direito moderno, a característica desse período em específico da chamada também escola clássica. Nesse período, né, vão surgir aí, com as revoluções burguesas, né, cartas, né, codificações, códigos, né, com princípios que perduram até hoje, né, que são colocados aí até hoje, o princípio da legalidade, né, através aí da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Né? Olha ali o que fala no artigo 1º, tá? Não vou ler todos aqui, mas a gente tem vários princípios que surgem aí na modernidade, né? Através dessa moderação e limites ao poder do rei. Então, os homens nascem e são livres e iguais em direitos, as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Tá? Ó, o artigo 8º, a lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias. Ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicado. Ou seja, não se poderiam, né, princípio do juízo natural, não se poderiam criar os chamados tribunais de exceção. Ah, o sujeito cometeu um crime, não tem na lei, vamos punir dessa forma. Não. Não é à toa que os principais pensadores, um deles, né, muito falado na escola clássica, Cesare Bonessana de Beccaria, né, o Marquês de Beccaria, ele vai escrever a principal obra dele, chamado Dos Delitos e das Penas. Né, que um delito corresponda especificamente a uma pena, né, não algo extremamente amplo, né, irrestrito, né, arbitrário, tá? Não é à toa que, por exemplo, quando a gente vai pegar um tipo específico do nosso Código Penal, a gente tem ali a pena, né, de 2 a 8 anos. Imaginem vocês, né, e aqui eu quero que vocês tenham esse raciocínio jurídico, tá? Imaginem vocês se a gente tivesse uma pena de 2 a 100 anos. Né? Olha quão arbitrário é isso. Tá? Então, essa moderação e limites surgem aí, na modernidade. Bom, aqui, né, a gente vai ver surgir o princípio da presunção de inocência, de individualização das penas, do direito de defesa, tá? A lei é uma expressão da vontade geral, né, a ideia do contratualismo. Os indivíduos são livres e iguais e, por meio disso, estabelecem um contrato, tá? Claro, isso é uma igualdade formal. O que eu quero dizer com uma igualdade formal? É uma igualdade que não se aplica a todos.
A gente vai estar diante de figuras masculinas que possuem renda, né, e que têm uma certa idade. Tá? Esses são os cidadãos em qual se aplica a igualdade material. Né? Em relação, por exemplo, às mulheres, em relação aos estrangeiros, né, em relação até escravos, né, que em alguns lugares ainda tinham escravo, bom, essa igualdade aí material não existia. Tá? Veja, ainda é nesse período também, né, que em vários locais da Europa vão se abolindo práticas escravagistas também. Né? E olha como isso se dá numa questão também, né, de ascensão da burguesia e de moderação e limites. Tá? É nesse período que vai surgir a figura, né, do chamado Estado de Direito, ou seja, um Estado que segue as leis, que é regulado pelas leis. Tá? É nesse período da modernidade. Então, já falei aqui sobre isso também, né, sobre essa questão da diminuição dos crimes de sangue, do aumento dos crimes contra o patrimônio. Né? Aqui surge também, né, a principal ideia do que é a polícia, né? A polícia aí, através da polícia marinha. E veja, quando eu falei para vocês, as cidades elas se concentravam, né? E aqui a gente está pensando que a principal forma de comércio, né, se dá através da navegação, né, se dá através aí, das trocas mercantis, através da navegação. Então, os principais crimes contra o patrimônio aconteciam nos portos. E, portanto, surgiu aí essa figura da polícia, uma polícia que era até privada, para proteger as mercadorias do Porto de Londres. Então, agora, né, qual é a grande ideia? Que é a vingança do soberano, ou seja, aquela poder de vida e morte sobre a população, agora é uma ideia de defesa da sociedade. Tá? A ideia de contrato, de os indivíduos serem livres, iguais, perante direitos, e aí, né, se o sujeito comete um crime, a gente tem que defender a sociedade, defender o nosso meio. Tá? Nós temos aqui também, né, os modelos de Estado que se alteram. Né? A gente passa agora a ter um Estado liberal, né, nesse período, um Estado que vai ficar, né, vai deixar o indivíduo, né, cuidar do seu desenvolvimento econômico e o Estado vai ficar voltado para outras questões, né? Por exemplo, como as questões penais de punição. Tá? Como eu falei, né, nesse período dos Estados europeus, a gente ainda não tem uma ideia de democracia como a gente tem hoje. A gente tem uma ideia de um Estado liberal e da formação de um Estado de direito, que segue leis, porém não é um Estado democrático. Né? Não coloca minorias na participação política, né? Não há um pluralismo político, não há um respeito de ideias divergentes, né? Presente no que a gente conhece por Estado democrático de direito. Tá? Bom, a prisão, como eu falei para vocês, ela vai se constituir na principal forma de punição da modernidade. Tá? Então, a gente deixa, né, aquelas ideias de punição capital, corporal, para, na modernidade, centrar na figura de uma prisão, né, dessa forma de punição. Dessa tecnologia, né, como o próprio Foucault coloca aqui, não punir menos, mas punir de forma melhor. Então, por exemplo, né, os crimes contra o patrimônio. Como é que a gente vai dar conta de punir todos esses indivíduos que estavam praticando crimes contra o patrimônio? Bom, vamos criar a forma de punição prisão. Tá? Coloca o indivíduo lá, né, e ele vai pagar pelo seu erro. Bom, isso aqui também, né, eu coloquei nos slides, mas é só importante lembrar, né, a forma prisão, né, agora, nesse momento, eu não vou entrar na crítica à prisão especificamente, vou fazer isso um pouco mais para frente em alguma aula.
Mas, bom, quais são os custos sociais da prisão? Né? Essa é uma grande questão que a gente tem que responder. Que hoje a forma de punição é uma forma de punição, a forma de punição prisão é uma forma de punição falida, né, no Brasil. Bom, aqui já estou falando de princípios. Bom, o que é importante lembrar, né, dessa escola clássica? Primeiro, moderação e limites, né, são coisas muito importantes para vocês terem em mente. Moderação e limites a tudo que era ligado ao passado. Tá? Lembrar que o criminoso, né, ele é um sujeito livre e igual e possui o livre-arbítrio para cometer o crime ou não. Tá? Essa é uma ideia importante também da escola clássica. O crime, ele não é mais ligado ao pecado, tá? Não é mais ligado aí, né, à violação de uma norma religiosa, mas sim o crime agora é um ente jurídico, né? É a violação de uma lei, é a violação de algo jurídico. E isso, bom, isso é uma das principais ideias de um sujeito chamado Francesco Carrara. Tá? Isso também é importante, né? Lembrem do nome do Francesco Carrara. O delito é um ente jurídico e não um ente de uma conduta natural, tá? Então, aqui, né, a ideia de bem jurídico começa já, né, nascer. Né? Qual é o bem jurídico protegido aí, né, que a sociedade considera importante proteger? Tá? Um outro autor também que eu quero que vocês, né, lembrem é o Cesare Bonessani, né, o Marquês de Beccaria. E a principal obra, né, dos delitos e das penas, ele vai colocar a sua principal ideia, né, que o delito corresponda a uma pena específica. O Beccaria, né, ele era contrário às penas capitais e às penas corporais. Tá? Então, isso é importante saber também. E um outro autor importante que eu quero que vocês lembrem, dois, na realidade, para a gente finalizar aqui, é o Giovanni Carminani, né? O Giovanni Carminani, e ele tinha, né, a principal ideia de que o direito, a forma de punição, né, de castigar, ele serve para manter a paz social, né? Que é a ideia que eu falei para vocês ali da defesa da sociedade. Aqui, ó. Essa ideia de defesa da sociedade está ligada ao Giovanni Carminani. Né? Enquanto, por exemplo, a gente vai ver isso em teorias da pena, né? Falar em prevenção geral positiva, por exemplo, prevenção especial positiva, a gente vai ver isso. Tá? Mas só para vocês, já para deixar isso claro aqui também, o Carminani, né, por essa defesa da sociedade, ele está ligado a uma teoria da prevenção geral, tá? Ou seja, as leis, né, elas servem para prevenir o delito em uma comunidade, para defender aquela comunidade. Tá? Então, em termos de teoria da pena, o Carminani se aproxima de uma ideia de prevenção geral. Tá? O Carrara, né, o Francesco Carrara, que foi aquele ali que eu falei sobre o ente jurídico, ele é um retribucionista. Teoria da pena retribucionista, ou seja, né, se o sujeito praticar um mal, se o sujeito praticar um crime, deve-se aplicar um mal a esse sujeito, tá? Porque ele possui o livre-arbítrio, né, e ele escolheu praticar o crime. E um outro autor que eu quero que vocês, né, lembrem sobre a escola clássica é o Jeremy Bentham, através da ideia do panóptico. Né? O Bentham, ele é um dos principais autores da chamada corrente utilitarista, tá? E o panóptico, né, é uma forma de prisão, estrutura de prisão, né, que o Bentham desenvolve, que tem aí uma torre central que faz a vigia de todos os indivíduos, né, que estão ao redor dessa torre. Tá? E aí o que acontece? A principal ideia do panóptico é que, com o menor esforço, eu consigo ter um maior resultado.
ou seja, com uma torre central, né, que dá a impressão de que os indivíduos ao redor, né, os indivíduos que estão presos ao redor, eles se sentem vigiados o tempo inteiro através dessa torre central. E aí isso gera consequências nesses indivíduos que eles não vão cometer crimes. A ideia do panóptico, né, do panoptismo, ela é aplicada até hoje. Tá? Por exemplo, quando você entra, né, em alguns estabelecimentos que você vê lá aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Com aquela mensagem daquela placa que está ali, as suas ações já são modificadas. Você pensa, opa, peraí que agora eu estou sendo vigiado. Você não vê muitas vezes, né, quem está vigiando você. Você às vezes não encontra a câmera ali, tá? Mas você modifica as suas ações. E essa é a ideia do panoptismo. Né? Os indivíduos não sabiam quem ou em que momento eles estavam sendo vigiados por aquela torre, mas por isso, né, eles controlavam os seus comportamentos. Tá? Então, é isso. Né? Falei aí bastante sobre a ideia da escola clássica para vocês. Tá? Eu estou disponível, né? A gente pode trocar ideias sobre isso. E vejo vocês até na próxima aula. Tá bom? Obrigado, meus queridos. E é nóis.